Fala aí, galerinha massa da TV Escola, da nossa Jaboatão dos Guararapes, tudo beleza com vocês? Então, professor André Figueiredo na área, convidando vocês para mais aquele encontro de ciências, nossa disciplina aí, para deixar vocês preparados tanto para as provas dos seus professores aí em suas escolas, quanto também para os futuros concursos que estão aí na agulha esperando por vocês a qualquer momento. Na seleção da aula de hoje, o que nós reservamos para vocês foi algo que está sendo bem recorrente em provas tanto do Enem, quanto das provas dos próprios professores em sala de aula. Conversando com eles, a gente vem observando que isso está sendo um assunto recorrente. E aí, estão prontos para esse encontro? Então vem comigo. Nosso assunto de hoje vai trabalhar exatamente com a... Então, pessoal, o assunto, como a gente vinha falado, é climatologia. Esse assunto é o que espera vocês aí na aula de hoje e certamente em outros encontros que teremos ainda por aqui. A climatologia é o ramo das ciências, na verdade, é a área da ciência que trata de forma específica, que aborda, que estuda de forma específica as questões relacionadas ao tempo e ao clima. Então, claro que a gente está falando de tempo meteorológico, ok? Porque a palavra tempo, ela se enquadra também na questão do tempo cronológico, quando a gente fala de minutos, segundos, horas, dias, evidente que a gente está se referindo ao tempo cronológico. Na meteorologia, a gente está se referindo ao tempo meteorológico, ok? Na climatologia, o tempo meteorológico, que é o tempo que diz respeito aos ventos, a está quente, a semiárido, ao subtropical, às chuvas. E aí é o tempo meteorológico, ok? Da mesma forma que a climatologia aborda o conteúdo clima, a gente também tem que abordar na mesma pegada a expressão clima meteorológico, tendo em vista que a palavra clima hoje em dia também vem sendo utilizado como sinônimos para outras situações. Por exemplo, em determinado momento você chega em algum ambiente e você diz: meu Deus, o clima aqui hoje está bastante pesado, hein? O clima hoje aqui está bem tenso, hein? Então é quando a gente está usando a palavra clima no que diz respeito a algo comportamental, não é? Nas questões sociais. Da mesma forma, eu estou olhando aí, neste momento, você aí nesse sofá, lembrando de alguém e de repente eu estou percebendo que está rolando um clima com você aí em relação a alguma figura, né? Então, aí é o clima, significa que o amor está no ar, né? Então, a palavra clima ela tem essas colocações de sinônimos também para outros ambientes. Mas dentro da climatologia, vamos abordar o que diz respeito ao clima meteorológico. O tempo, pessoal, o tempo meteorológico, ele é algo que diz respeito às questões climáticas do momento. Algo que está acontecendo, ou neste exato momento, ou dentro de um curto período de tempo. Ou seja, o tempo ele não é temperado, ele não é tropical, ele não é quente. O tempo ele está quente, o tempo ele está chuvoso, ele está nublado. O tempo é algo que ocorre dentro de um espaço de tempo curto ou momentâneo, relacionado a uma determinada região do nosso globo. Da mesma forma que o clima é algo que ele não está. Ou seja, eu não posso ligar para você agora que está, por exemplo, no estado do Ceará e dizer: olha, como é que está o clima aí? Aí você vai dizer: o clima está quente, o clima está... Não, eu estou perguntando como é que está o tempo aí. O tempo é algo que ele varia de acordo com as próprias horas do dia. Ou seja, eu posso olhar para o tempo hoje e dizer: poxa, o tempo está nublado, mas pode chover. O tempo está ensolarado, mas pode nublar. Então o tempo ele está vulnerável às variações constantes decorrentes dos fatores que nós vamos ver daqui a pouco. Então o tempo ele está, ele não é, ele está. Enquanto o clima está relacionado a algo que é. O clima é temperado, o clima é tropical, o clima é subtropical. Então é algo definido dentro de uma análise meteorológica de um longo período de tempo. As análises de clima e tempo, que aqui no Brasil a gente tem um órgão específico chamado INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
que trabalha com os seus meteorológicos, né? Meteorologistas, que são os profissionais especializados em fazerem essas análises com equipamentos específicos como anemômetros, birutas, vamos ver isso em uma aula futura. E a importância desse estudo da climatologia diz respeito tanto a questões sociais quanto questões econômicas. Por exemplo, é importante para um agricultor saber como é que está a previsão do tempo daqui ou o clima de uma determinada região, como é o clima de uma determinada região, para ele saber como vai ser a capacidade de colher algumas sementes que ele pretende comercializar naquele período. Uma família que pretende viajar para uma determinada região tem que saber se aquela região ela é propícia a curtir um verão com sol ou se ele quer curtir um inverno com neve. Então a previsão climática e a previsão do tempo, ela habilita com que as questões econômicas, as questões turísticas tenham suas devidas importâncias. É fato que a climatologia também se aplica dentro da nossa disciplina de geografia, como uma sub-área da geografia física, né? A geografia, você tem a geografia humana, que trabalha as questões sociopolíticas, e a geografia física, que trabalha a parte da atmosfera, propriamente dito, que trabalha a parte do relevo e também entra na geografia. Mas vamos tratar exatamente da climatologia dentro da nossa área de ciência, onde a gente vai ver uma definição aqui para vocês tomarem nota de tempo. Então, basicamente, tempo corresponde ao estado atmosférico em um determinado local de forma momentânea, como a gente falou, ou seja, o que está acontecendo agora. Sendo assim, o tempo está sujeito a diversas variações. Aí, como exemplo, pela manhã pode estar frio, no período da tarde pode estar quente. Havendo então uma mudança de temperatura em curto espaço de tempo, ou seja, o tempo ele não o tempo ele está, ok? Toma nota disso daí. Quais são os elementos que determinam essa variação, essas mudanças do tempo de acordo com um curto espaço de período? Vejamos aqui o que veremos abordando no próximo slide. Então, elementos do tempo, os elementos que determinam as variações do tempo. Primeiro elemento é a própria temperatura. Então, em alguns ambientes do nosso globo, a temperatura ela tende a ser mais alta. Por exemplo, nos ambientes de latitudes baixas. Vamos ver isso na próxima aula, questão de latitude e altitude. Então, a temperatura em ambientes de latitudes baixas e também de baixas altitudes tendem a ser uma temperatura alta. E, consequentemente, é muito mais comum você entender que na nossa cidade de Jaboatão é mais fácil estar quente do que estar frio, porque ela está dentro de uma região de latitude baixa e dentro de uma região de altitude também baixa. Então, significa que normalmente as temperaturas aqui tendem a ser altas, certo? Então, a temperatura é um elemento que determina as questões do tempo. Próximo item é a umidade. Então, quanto mais próximo de regiões com bastante oceanos, rios, tal, então a umidade do ar vai ter uma influência importante nas variações do tempo. Temos também as chuvas, evidente, né? Quanto mais úmido o local, mais propício a chuvas, independente de ser inverno e verão. E o próprio vento, né? São os elementos que determinam as questões relacionadas às variações do tempo, ok? Em relação ao clima, vamos ver aí, para você tomar nota, o que é que a gente encontra no nosso próximo slide. Clima. Pode-se então dizer que o clima é um conjunto ou sucessões dos tipos de tempos e seus elementos. Esses tempos são observados ao longo das estações do ano em um determinado local, durante um período entre 20 a 30 anos. Ou seja, nós não estamos agora nos referindo a algo que está acontecendo, está quente, está frio. O clima, ele é. Então, a gente está falando do clima, por exemplo, aqui na nossa região, que é uma região entre trópicos, por isso que é uma região tropical, estamos aqui próximo à linha do Equador. Então, aqui nós estamos em um clima quente, não é? Normalmente aqui a gente tem um clima temperado, o clima realmente aquecido, ok? E a partir desse clima se define questões relacionadas ao tempo também, certo? Vamos ver aqui os elementos do clima que também determinam o clima. Dois deles também estão relacionados aos elementos do tempo.
São eles a temperatura, como a gente já viu, e a umidade. São itens que, durante a passagem do tempo, não costumam oscilar. O fato de você estar em uma região propícia à umidade e consequentemente, propícia a temperaturas definidas, fazem com que esses elementos também definam o tipo de clima de uma determinada região. Outros dois fatores são específicos dos elementos do clima. A pressão atmosférica, ou seja, o peso que as partículas do ar incidem sobre uma determinada região. Então, quanto mais baixa a região, mais pressão do ar vai ter em cima dos objetos, das coisas dessa determinada região. E quanto mais alta ela for, menos pressão de ar vai ter sobre ela. Isso tem uma influência direta no clima. E a radiação, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador a região se localizar, mais incidência de raios solares ela vai receber, mais raios solares vão ser coletados por esse ambiente e, consequentemente, esses raios solares vão irradiar pelo ambiente, fazendo com que haja uma maior temperatura nesses ambientes. Quanto mais distante da linha do Equador, menos incidência de raios solares, ou seja, menos aproveitamento dos raios solares nesse ambiente e, consequentemente, menos radiação será irradiada neste determinado ambiente. Ok, pessoal? Agora vamos treinar um pouco com algumas questões aí para vocês ficarem craques a partir de agora no assunto da climatologia. Vamos lá. De acordo com essa tirinha aqui, observe aí a tirinha abaixo, tá? Então o rádio está falando aqui com o nosso colega Garfield, né? Ele está dizendo o seguinte: bom dia, pessoal, bom dia, meu Deus, que linda manhã de segunda, né? E aí o gatinho aí se desperta, opa, legal. Meteorologia indica bom tempo, céu claro, sem sinal de chuva, massa. Aí o gatinho, opa, vou dar uma passeada massa aqui agora com a minha galerinha. E aí quando ele chega na porta, olha só o que é que espera ele, tome chuva para cima. E aí o rádio continua falando, a não ser numa casa na periferia, ou seja, na própria casa do pobre, na área ali onde está a casa do pobre do Garfield. Então, a partir da leitura da tirinha, explique se a situação ocorrida faz referência ao tempo ou ao clima. E aí, galerinha, o que é que vocês podem me dizer? Essa tirinha que vocês viram aí está se referindo, as questões abordadas nessa tirinha, está se referindo ao tempo ou ao clima? Evidente que você acertou ao tempo, né? É algo que está acontecendo neste momento. Então, o rádio está fazendo uma análise meteorológica dentro de uma determinada região, por exemplo, dentro de uma região metropolitana. Neste momento, ele pode estar falando em relação a Olinda, a Recife, a Abreu e Lima, a Igaraçu, e de repente aqui em Jaboatão, quando você foi para a rua, caiu uma chuva massa em cima de você e você ficou surpreso e com raiva do locutor do rádio, não é isso? Beleza, acertou a questão, vamos para a próxima. Próxima questão, uma nova tirinha aqui, vamos treinar de novo, né? A partir da tirinha acima, é possível afirmar que, o que é que diz aí a tirinha acima? O rapaz fala, tá meio nublado, não sei se leva o guarda-chuva. Aí ele olha para Nandinho aí embaixo e diz, me ajuda aí com a previsão do tempo, Dinho. Aí Dinho, claro, ele está com o jornal na mão, né? Claro que eu vou te ajudar, né? O jornal ele sempre dá as referências da previsão do tempo para o dia ou até para a semana. Aí Dinho olha para o jornal e diz, daqui a 10 minutos, na verdade ele olha para o relógio e diz, daqui a 10 minutos vai dar 8h30. Veja, o rapaz ele está perguntando, me ajuda com a previsão do tempo, Dinho. Aí Dinho, claro. Ele olha para o relógio e diz, daqui a 10 minutos vai dar 8h30. E aí, pessoal? O que é que vocês têm a fazer aqui, a sua análise em relação a esse questionamento aí do rapaz em relação ao Dinho? Vamos dar uma olhada de novo aqui nas alternativas. Bem, na letra A, para saber se iria chover, a pergunta deveria ser sobre o clima e não a previsão do tempo. É isso aí que vocês acham? Na letra B, o garoto não entendeu a pergunta e confundiu o tempo contado pelo relógio, ou seja, o tempo cronológico, como a gente viu no início da aula, com o tempo atmosférico. Aí vocês veem aí se é essa a resposta. Na letra C, Dinho deveria ter olhado a coluna de previsão do clima do jornal para poder responder a pergunta. E finalmente a letra D, a previsão do tempo não é capaz de informar a probabilidade da chuva. Certamente você acertou essa questão porque a resposta está na nossa letra B.
Dinho confundiu aí, ele achou que o rapaz estava perguntando sobre a previsão do tempo relacionado ao tempo cronológico e não tempo atmosférico, ok? E para a gente finalizar a aula de hoje, pessoal, vou deixar aqui um Vamos Treinar em Casa. Você vai responder aqui essa questão, analise direitinho e me traga essa resposta no nosso próximo encontro que a gente vai debater essa questão. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, até o nosso próximo encontro. Beijo no coração.